eu vim contar para vocês o que é que a gente tem feito, né, nesses 3 anos para levar ágil, para ser ágil, para fazer ágil. Só dando uma contextualizada no que é a Liferay, no que é a empresa. Peraí, viu, moço, que esse negócio aqui é temperamento. Moço, não está indo. Começou. Eita. Vamos voltar. Travou. Tá, aqui é para frente. Ah, beleza. Foi um problema meu, na verdade, não do equipamento. Tá, então a Liferay, ela tem aí no seu portfólio mais de 10 produtos, só que ela tem um produto principal, que é o DXP, é uma plataforma de experiência digital. E a gente lançou recentemente também o Analytics Cloud e o Commerce, mas tem todos esses outros. É uma empresa americana que está há mais de 10 anos no mercado e eu faço parte da área da engenharia. E num contexto global, a gente tem mais ou menos 210 pessoas que compõem mais ou menos 23 equipes e a gente tem 3 principais sedes espalhadas pelo mundo. A gente tem uma em Recife, tem uma em Madrid e tem uma em Diamond Bar, em Los Angeles. Tem outros engenheiros também espalhados, trabalhando de casa ou trabalhando em business units da Liferay, mas escritório de engenharia mesmo são esses 3 lugares. Dentro da engenharia em Recife, a gente tem mais ou menos 40 pessoas. Confere aí, Ui, mais ou menos isso, né? 8 equipes e temos lá uma única sede, que é a sede Latinoamérica, na verdade. Então, quando eu cheguei, há 3 anos atrás, eu encontrei esse cenário. Pouca comunicação e integração entre as equipes, tanto internamente quanto com outros escritórios. Pouca visibilidade do trabalho a ser feito e do trabalho em progresso. Pouco feedback, e aí quando eu digo feedback, eu estou falando de feedback de cliente e feedback também para o funcionário. Pouca inspeção e adaptação dos processos, existia pouca melhoria contínua e pouca ou quase nenhuma métrica. Então, dentro desse cenário, a gente começou a aprender. Foram muitas tentativas, algumas de sucesso, outras a gente falhou, e eu considero que a gente continua aprendendo, porque é um processo, de fato, que nunca acaba. E aí, vamos lá, né, para as lições. Por que 7? Não sei. Na verdade, são milhares, né? A gente aprende todo dia, mas eu escolhi as 7 que eu considero que eu posso ajudar vocês, ou vocês também podem me ajudar, me dando mais ideias de como eu posso voltar lá segunda-feira e fazer ainda melhor. Vamos lá. A primeira lição que eu trouxe para vocês é: o óbvio não existe. Comunique-se, né? Então, quem nunca se deparou com essa frase? Nós temos problema de comunicação. Né? Comunicação é um problema que eu acho. Quem não tem problema de comunicação aqui, na empresa que vocês trabalham hoje? Você não tem? Não, quem não tem. Pois é dizer, meu Deus, qual é a receita? Já ia trocar, vem para cá. Então, é um problema que a gente encontra corriqueiramente nas empresas, né? E aí, uma das observações que eu notei é que muitas vezes a gente não se comunica porque assume muita coisa. Então, às vezes, não, é óbvio que ele sabe. Eu não vou dizer isso porque é claro que ele sabe. Mas aí, eu comecei a perceber que a informação que é óbvia para mim, muitas vezes não é óbvia para o outro. Por N motivos. Às vezes eu estou dentro de um contexto que eu sei de coisas que a outra pessoa que está me escutando, ela não sabe. E aí eu não posso assumir que aquilo é óbvio para ela. Eu tenho que fornecer ela de informações para que ela, no final das contas, vamos dizer, entregue uma história, faça o trabalho de acordo com as expectativas e de acordo com o que foi requisitado. Principalmente quando a gente trabalha com times distribuídos. Vocês trabalham com times distribuídos aqui? Isso é complicado, porque tem um aspecto cultural aí nessa comunicação. Né? Teve um caso de uma product designer que ela gerou uma demanda para o nosso technical writer, que fica nos Estados Unidos, e ele falou: em 2 minutinhos eu te entrego. E ela, beleza. Só que ela não sabia que era cronometrado 2 minutinhos. E em 2 minutinhos ele entregou. Nesse caso, ela se surpreendeu positivamente. Né? Mas eu tenho certeza que se fosse o contrário, se ela dissesse, beleza, eu vou te dar em 2 minutinhos, eu tenho certeza que ela não ia entregar em 2 minutinhos cronometrado. Porque quando a gente diz 2 minutinhos, não
são 2 minutinhos, vamos combinar, né? Se ela entregasse ainda na mesma manhã, no mesmo turno, já ia ser lucro. Mas quando a gente diz 2 minutinhos, a gente começa a fazer outra coisa e esquece. Daqui a pouco acaba a semana, se a pessoa não cobrar, a gente também não vai fazer. Então, ainda tem um aspecto cultural quando a gente trabalha com times distribuídos da comunicação, que a gente tem que estar sempre, cada vez mais atento. A mesma coisa do em breve. Em breve, para mim, não sei. Significa o quê? No mesmo dia, na mesma semana. Uma pessoa fora. Se a gente disser em breve, ele vai esperar no mesmo time frame da gente? Talvez não. Então, na comunicação, o que eu tenho aprendido é que vamos ser sempre específicos. Vamos até, talvez, pecar por excesso, nesse caso, do que por omissão. Para cá. Esse aqui é alguns canais que a gente estabeleceu dentro da empresa para facilitar. Então, a gente usa Slack, a gente usa Gira, a gente usa o Loop, é um produto interno nosso, que é como uma rede social. E a gente usa Skype. E todo mundo sabe. Se eu quiser falar com a engenharia, eu vou pelo Slack. É meio que todo mundo está conectado o dia inteiro. Se for falar com a área de vendas, com a área de marketing, eles usam mais Skype. Então, é importante que a gente estabeleça essas ferramentas e saiba quem a gente vai encontrar em que momento naquela ferramenta. Eu tenho uma dificuldade, eu confesso, que eu boto lá para o Skype. Eu não curtia muito Skype antes de... Nunca usei muito Skype. E agora, de vez em quando, eu já boto lá. Quando eu ligar o computador, ele já conectar. Porque eu tenho essa dificuldade. Slack entrou na minha cultura, assim, beleza, quase um WhatsApp. Estou lá toda hora. Mas o Skype, pense numa dificuldade, mas a gente consegue. Então, a gente estabeleceu canais de comunicação, mas sempre eu procuro lembrar, porque da comunicação cara a cara, beleza, distribuído, ok, faz sentido eu estar num chat. Mas se o cara está do lado, vamos lá, levanta, estica as pernas, conversa, porque muitas vezes já aconteceu comigo, a equipe está colocada e a gente vai para um stand-up meeting. E aí, por que você não falou com ele? Não, eu falei pelo Slack, mas ele não respondeu. Gente, por que você não levantou e foi lá? Né? Porque a cara, ela traz aquela questão, tanto da expressão corporal, que diz muita coisa, acho que mais de 80% da mensagem, ela vem da expressão corporal, e ela traz autenticidade, ela traz sinceridade. Não sei vocês, mas às vezes, quando eu leio uma mensagem no WhatsApp, eu imagino a voz da pessoa falando aquilo. Só que a gente imagina do jeito que a gente quer. Às vezes a gente imagina a pessoa brava e às vezes a gente imagina a pessoa muito feliz. E isso também causa ruído de comunicação. Então, vamos sempre assumir que, de fato, o óbvio não existe. Vamos tentar se comunicar o máximo possível, ser específico. E aí eu trouxe algumas dicas. Essa é muito legal. Quem cala consente não existe. Não assumam isso, minha gente. Quem cala, a pessoa está calada, ela não disse nada. É você que está assumindo que ela está confirmando alguma coisa. E eu trabalho com alguns engenheiros que eles não falam. E é da personalidade deles. Mas eles não falam por quê? Talvez eles não falam porque eles não são perguntados. Né? Se você perguntar, ele vai falar. E aí, o que é que eu faço? Né? Quando eu estou numa reunião, eu sempre procuro incentivar a participação de todo mundo. Às vezes eu pego post-it e vamos lá, o que é que vocês esperam aqui dessa reunião? A pessoa que é mais tímida, que não vai falar, ela vai minimamente escrever e na hora dela, ela vai colocar. Sempre incentivar, buscar métodos que incentive que todo mundo participe. Não assumam que se a pessoa calou é porque ela está concordando com tudo, porque isso pode haver uma frustração lá para frente. E aí pergunte, busque fatos, busque exemplos. Sempre vai facilitar o entendimento do que você está querendo dizer. Defina também as ferramentas de comunicação, gestão de demandas e de informações com antecedência, para garantir, principalmente distribuído, que todos tenham acesso àquelas ferramentas. Pratique a escutativa, isso é muito legal. Às vezes você está escutando alguma coisa, quando a pessoa diz a primeira palavra que você não concordou, você já começa, apaga tudo, e você já começa a pensar no que você vai responder e já não escuta mais nada do que a pessoa falou. Não façam isso. Tentem escutar atentamente até o final, aí depois você coloca seu ponto de vista. Alinhe as expectativas e a gente promove sempre encontros presenciais, tanto nos nossos times distribuídos, como nos nossos times colocados. A gente sempre tenta promover
happy hour, levar a galera para um momento diferente dali, né, para estreitar relações. Vamos para a segunda lição. Eu coloquei nem Scrum nem Kanban, apenas bom senso, mas pode ser qualquer Fala aí, outra, galera do YouTube. A qualquer outro pedido de framework, muitos qualquer e outra muitos e metodologia. muitos, eu voltei mais uma E vez aqui para aí, mostrar a vocês também essa como é uma hackear o experiência, uma WhatsApp. lição E muito sem legal. programa e sem Porque quando eu cheguei aplicativo, na viu? De forma Liferay, muito não fácil. tinha nenhum Esse tipo de método aqui eu não framework sabia que poderia estabelecido, fazer com né? E a telefone. gente E eu sabe que acabei no descobrindo, mercado existem né? Agora eu vou milhares, dizer, é tanto os muito mais simples, muito leves quanto fácil as e muito abordagens rápido. mais pesadas. Em Na minha questão de 10 experiência segundos anterior, você antes da consegue Liferay, ter acesso total ao todos os WhatsApp da pessoa que projetos você tinham que usar quer Scrum. fazer, né? Então deixa de Funcionava. lero-lero e Esse não vamos era o começar com o problema. vídeo. Funcionava. Mas Primeiro eu passo já lia sobre é isso, entrar no sobre bom Google senso, Chrome sobre do seu pincelar aparelho. práticas que funcionam no Clique no seu contexto, porém aplicar mesmo, eu tive a oportunidade de aplicar na Liferay. Porque uma coisa é você, beleza, use o que você quiser, e outra coisa é use isso de qualquer forma. Né? Então, quando eu cheguei na Liferay, tinha esse ambiente que a gente poderia escolher qualquer coisa, inclusive tradicional, se fosse o caso, para o contexto. Mas a gente sabe que as mais conhecidas são essas, né? Scrum e Kanban. Então, eu cheguei no meu time, eu uso Scrum, eu uso Kanban. Na verdade, eles não eles sabiam o quê? Da stand-up, diziam que faziam daily meetings, mas eram 3 vezes por semana. Como é que é? Você faz daily meeting 3 vezes por semana. Beleza, então a gente sabia que tinha um problema ali. Não era, na verdade, um problema, faltava uma evangelização. E aí, beleza, eles sempre perguntaram, né, qual é o melhor? E aí a gente vai dar aquela resposta de consultor. Que às vezes parece que você não quer tomar nenhum posicionamento, mas é o que é verdade, né? Isso depende. E aí você pode pensar, beleza, mas isso é tão óbvio. Mas a gente sabe, já aprendeu que óbvio não existe, né? É óbvio para a gente que está aqui numa conferência que está falando sobre isso, é óbvio talvez para a gente que estuda sobre isso, mas uma pessoa que está lá, que não tem o conhecimento que a gente tem, não é tão óbvio assim. Então, o que é que eu procuro fazer? Sempre explicar o valor de cada prática. Beleza. Vamos fazer, vocês fazem stand-up meeting 3 vezes por semana. Por que não todos os dias? Então, aí a gente vai buscando e vai explicando para eles por que determinada prática é importante, de onde vem determinada prática. Né? Isso é muito mais importante. É importante mostrar o valor, porque, na verdade, eu quero estar aqui hoje e o time está rodando normalmente tudo que a gente definiu, ou tudo que eles definiram. Porque, na verdade, em abril, eu acho, eu saí de férias. E aí, porque é uma evangelização constante. Em abril, eu saí de férias, até então só era eu. Agora tem outra pessoa que está trabalhando comigo também, como Agile Coach. Mas quando eu voltei, parecia que tinha. Não sei o que aconteceu lá. Estava tudo. Não atualizavam gira, não atualizavam nada. Eu acho que. Não fizeram mais. Eu acho que eu saí, voltei, o quadro estava do mesmo jeito. Podia dizer, o que aconteceu aqui? Foi férias não só minha, foi férias para todo mundo. E isso eu não quero que aconteça. Na verdade, é a evangelização. Explicar por que é importante atualizar um gira. Porque tem pessoas que não estão no mesmo escritório da gente e vão olhar o gira para saber o progresso das minhas atividades. E as minhas atividades vão impactar diretamente na atividade de outro time. Então, eu procuro sempre explicar o valor para eles entenderem por que eles estão fazendo aquilo e darem prosseguimento comigo ou semigo, né? Vamos. E aí, o que é que a gente faz hoje na Liferay? É o famoso tudo junto e misturado. A gente faz interação de 2 semanas. Porém, dentro da interação de 2 semanas, a gente faz um fluxo de entregas contínuo. A gente não espera as 2 semanas para fazer um review, por exemplo. A gente acaba com uma história, já faz o deploy, coloca para revisão e o Product Manager, o Product Designer, todo mundo que está responsável por fazer as revisões, ela já faz. A gente não espera as 2 semanas acabar, como se fosse um sprint, para eles revisarem. A gente tem o escopo da interação flexível, porque a gente tem demanda vindo de todo canto. Tem demanda vindo de consultoria, tem demanda vindo da própria engenharia, tem demanda vindo de vendas, de suporte, tem demanda vindo de todo canto. Então, a gente não consegue segurar um escopo flexível de 2 semanas. Por isso que, beleza, eu digo que a gente tem um time box, mas talvez não é uma sprint. Enfim, é filosófico essa discussão. Fazemos reuniões de planejamento, reuniões de retrospectiva. Uma coisa que eu acho que é legal, essa questão do escopo flexível, só voltando um pouco, é que a gente está aprendendo a dizer não. Porque quando chega uma demanda,
Beleza, é prioritário, tem que fazer. A primeira pergunta que você faz. Tá, beleza, mas eu não posso esperar para a semana que vem, não. Será que só a gente mesmo pode fazer isso? Já uns 2 casos que a pessoa, só por eu perguntar, e aí, é urgente mesmo, precisa para quando? A pessoa, não, deixa que eu faço aqui. E ela mesma se resolveu. Então, muitas vezes, a prioridade da pessoa é uma prioridade porque é mais cômodo ela dizer que é prioridade e vai te acelerar. E quando você questiona, no sentido, que não é tipo que você não vai fazer de jeito nenhum, você só faz uma pergunta, até para a pessoa entender mesmo se aquilo é prioridade, e acaba que não é e dá para esperar. Né? Então, a gente tem aprendido a dizer não mais fácil, mas nos momentos que, de fato, a gente pode dizer não. Agora a gente faz reuniões diárias, não é mais reuniões diárias, só 3 vezes por semana. A gente limita o work in progress em alguns times e a gente tem também um quadro Kanban. Então, é, de fato, tudo junto e misturado. E nossas métricas também, ela está aí dentro de métricas diversas, vindo de diversos frameworks. E aí as dicas, o que é que eu aprendi, né? Que não vale a pena ficar muito religioso a nenhuma abordagem. Vamos procurar, de fato, o que é melhor, o que se aplica dentro do contexto do time. Às vezes, até o mesmo time, em momentos diferentes, a gente pode usar frameworks e metodologias diferentes. Para mim, a grande sacada é ter um backlog visível, validado e revisado. E isso a gente está levando também para outras áreas da empresa. Né? RH, marketing, venda, a gente já está trabalhando com esse mindset, com esse conceito. Converse sobre os valores das práticas, para que a gente venha para cá, que a gente saia de férias e tudo continue funcionando. Use bom senso, adapte, né? Faça perguntas para o time para saber se de fato eles estão entendendo, para eles questionarem. E sempre, no final das contas, o que a gente quer é melhorar, né? É melhorar continuamente. Vamos para a terceira lição. Né? Que métricas precisam ser entendidas? E aí eu cometi um erro super, super, super básico. Talvez logo quando eu entrei na Liferay. A gente entende que as métricas ajudam a entender o processo e ajudam a gente melhorar. Beleza, mas o que medir? E aí vocês viram lá no cenário que eu apresentei que tinha pouca ou nenhuma métrica na época que eu entrei. E aí o meu erro básico foi, eu vou começar a medir tudo. Beleza, comecei a medir tudo. Não tenho nada, vou começar a medir tudo porque, não sei, deu a doida, vou medir tudo que vem ainda pela frente. E aí, claro, comecei a gerar relatórios e, claro, que eu fui ignorada. Todos os meus relatórios foram ignorados. É aquela história, né, do caviar. Eu sei que tem, nunca vi, só vi, sei lá, só ouço falar, mas nunca comi. Era aquela história, o relatório, o povo sabia que tinha porque eles recebiam, mas não sabia o que olhar, não sabia o que analisar, não sabia que ação tomar quando recebia aquilo. E eu estava perdendo tempo. O benefício que aquilo estava trazendo para mim era muito menor do que o tempo que eu estava investindo em fazer aquilo. E aí é erro básico, né? E aí eu parei, fazer isso mais não. Estou gastando tempo, desperdício total. E aí foi o que me frustrou mais ainda, porque ninguém notou que eu tinha parado. Ninguém, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu passei perdendo tempo. Mas foi um erro super básico que agora a gente mudou a chave total com relação a esse aspecto. E estamos medindo, de fato, o que é mais relevante. Né? Estamos indo atrás do qual é meu público-alvo? Se é o desenvolvedor, o que é que vocês querem ver? Se é alguém que está dentro do escritório de Recife, é alguém, é o GM, o que é que você quer ver? Se é o diretor de engenharia, o que é que você quer ver? Se é um stakeholder que não está no nosso escritório, o que é que você quer ver? Então, perguntar a eles, envolver eles, para que o que você... Até explicar também, isso aqui você vai ver isso, e a ação que você pode tomar, sentar junto, fazer esse trabalho de evangelização mesmo. Aí eu separei aí. Eu não fui no workshop de métricas mais cedo, estava doida para ir, mas lotou, bombou. Dentro dos 4 quadrantes, né, que a K21 também tem até um curso falando sobre isso, eu tentei colocar as métricas que a gente vem medindo hoje como uma forma de balancear. Nunca medir tão mais, por exemplo, a eficiência e deixar a cultura de lado. Então, hoje, no contexto, acho que a gente mede bastante, a gente tem uma atmosfera cultural bastante legal lá. Então, a gente faz o health check,
A gente aplicou os cartões motivadores, não sei se vocês conhecem, tem o Management 3.0, tem uma técnica, mas a gente faz uma técnica com 35 cartões, o Management 3.0 são 10, mais para frente eu vou falar dessa técnica. Na parte de eficiência de equipe, estamos medindo o tempo de ciclo e throughput, e o planejado também versus realizado. Na parte de qualidade, estamos medindo cobertura de testes e análise e quantidade de bugs. Não só quantidade, mas a gente está entrando também na parte qualitativa. E aí as dicas, né? Que as métricas devem ser da equipe, não individuais. Também a gente cometeu recentemente um erro também, que não foi muito legal, mas ainda bem que, na verdade, a gente tem um ambiente propício para cometer erros. Também a gente tem que ter um ambiente desse, porque se você ficar com medo de errar, aí você também não vai melhorar, né? Você tem que errar o mais rápido para poder melhorar mais rápido ainda. E aí a gente fez uma release recentemente, e a gente estava fazendo um Global Update, que era para atualizar todo mundo de todos, do status de todos os times do mundo inteiro. E aí a gente botou uma danada de uma barra de progresso para medir, e botou do lado time A, time B, time C. Só que a quantidade de trabalho era diferente, a complexidade era diferente. E quando a galera bateu o olho, eles começaram a se comparar. O time A está com 90%, eu estou com 20%, então eu vou achar que eu não estou fazendo nada. A ideia não era aquela, mas eles começaram a se comparar. Então, a métrica, a gente não pode oferecer nenhum tipo de gráfico, nenhum tipo de métrica que as equipes se comparem, né? Porque elas estão em contextos diferentes. A métrica é da equipe para ela melhorar, ela ser cada vez melhor, e não eu tentar ser melhor do que o outro. E a gente mudou o gráfico e todo mundo ficou feliz. Era a mesma informação disposta de uma maneira diferente. E depois todo mundo ficou feliz e a gente mudou para um CFD. As métricas devem ser facilmente coletadas. Também passei muito tempo investindo meu tempo coletando métricas manual e às vezes até dava errado. Até que a gente está investindo agora no Tableau para trazer métricas, a gente poder trabalhar mais com os números. Mas aí de manhã eu não fui, mas Bui foi, e ele descobriu que tem um plugin do Gira que tudo que a gente está tentando fazer manual, ele vai dar automático. Então, a gente, segunda-feira, já vai trabalhar nisso, né, porque elas precisam ser facilmente coletadas. A gente precisa conhecer o público-alvo, é aquela história, né? Eu estava gerando um monte de coisa para os meus desenvolvedores e não era aquilo que eles queriam ver. Então, conheça o público-alvo, entenda o que eles querem ver, por que eles querem ver aquilo, para que a gente consiga dar informações para atrair as respostas certas. Faça relatórios objetivos e simples, e não faça o que eu fiz, uma coisa louca que só eu sabia fazer. E a ideia é que, mesmo que eu esteja ausente, ou que vocês estejam ausentes, esses relatórios sejam gerados através de um clique, ou já estejam lá online, que os interessados só entrem e olhem. Utilize métricas quantitativas e qualitativas para trazer esse balanço e tome ações, né? A gente vê o problema e tem que tomar alguma ação. E aí uma frase que eu acho que vocês já conhecem, que a K21 fala muito, e é de fato uma realidade que a gente está vivendo, a questão de métricas moldam comportamentos. Então, a gente está trabalhando muito fortemente nessa pegada de métricas agora. E eu fico sempre pensando, qual é o comportamento que a gente quer incentivar? Por que você está querendo medir isso? Por que aquilo? E eu estou notando que é uma coisa que já está se disseminando. Outras pessoas, outros gestores, outros líderes de equipe já estão começando a se perguntar isso. Qual é o comportamento que eu quero incentivar? E a partir daí eles definem as métricas e não ao contrário. Vamos lá para a quarta lição. Maximize sempre o valor para o cliente. Você pode dizer, claro, é óbvio, mas a gente já aprendeu aqui que o óbvio não existe, né? E na Liferay isso também não acontecia. Só para contextualizar rapidamente, a gente tem a engenharia, que trabalha com produto, a consultoria, que trabalha mais projetizado, e tem o suporte ao cliente. Consultoria e suporte, eles se conversavam muito. E a engenharia ficava um pouquinho de lado, né? Aí, beleza, e como é que vocês construíam um produto? Às vezes até o líder técnico, vamos fazer isso porque eu vi assim e funciona. Muitas vezes sem nenhum embasamento. E a gente sabe que isso não é sustentável, né? Principalmente nos dias de hoje. Aí a gente fez a gente chamou uma consultoria. Na verdade, a gente já fez 2 vezes isso. Uma consultoria ágil e outra foi uma consultoria de liderança, onde eles entrevistaram todos os nossos funcionários. E nessa última que a gente fez, a gente evidenciou o que a gente já sabia.
que a gente tinha pouca proximidade com os clientes. Então, vamos lá conhecer quem está usando o nosso produto. Né? Porque a gente, é aquela história, né? O filho, eu educo ele, eu sei como ele se comporta em casa, mas eu não sei como ele se comporta na rua. Era o produto da gente. A engenharia desenvolvia o produto, a gente sabia como ele se comportava ali na nossa máquina, funciona na minha máquina, mas a gente não sabia como é que ele era usado pelos clientes. E a gente foi lá tomar ações. Até o Manifesto Ágil fala também sobre isso, né? Que a prioridade é satisfazer os clientes através de entrega contínua e adiantada de software com valor. O nosso produto, ele é bem grande, ele é gigantesco e tem algumas particularidades que fazem com que a gente não consiga entregar com tanta frequência para o cliente como a gente gostaria. E aí, o que é que a gente fez? A gente separou parte do produto para a gente liberar essas partes de produto para serem usados pelos nossos funcionários. Porque a gente tem, tu sabe quantos funcionários a gente tem hoje no mundo? 800 funcionários. Então, esse aqui é a imagem antiga, já está atualizada, do Liferay Forms, que é aí basicamente um concorrente do Google Forms, e a gente disponibilizou para que todos os questionários da empresa fossem utilizando o nosso Liferay Forms, que a gente poderia pegar feedback o mais rápido possível para passar a entregar valor o mais rápido possível. Então, sempre, mesmo que você não consiga fazer release para o cliente final, que é o nosso caso, com tanta constância, tem os workarounds que você pode fazer para entregar valor mais rápido e pegar feedback do cliente. No caso, não era o cliente final, mas eram pessoas utilizando em situações reais e era o nosso cliente interno, nossos funcionários. E eu acho que algumas áreas chegou a fazer o questionário para pesquisas com clientes e parceiros, então também dava o gostinho de cliente e parceiros já usar o produto que eles iam receber no futuro. Outras coisas que a gente tem feito também. A gente aí tem Search Pilot. Esse Search Pilot foi nos Estados Unidos e agora a gente está fazendo em Recife também, que é a questão de trazer o suporte para dentro do time de produto. A gente não tinha isso, era realmente bem separado. Suporte é uma coisa, produto é outra. Até o povo brincava que era duas empresas diferentes, porque a engenharia não lidava com as dores do cliente, eles diziam que era um mar de rosas. E suporte estava lá diariamente lidando com as dores do cliente, mas a gente, beleza, não dá para continuar assim, né? A gente tem que sentir as dores, porque isso gera empatia. Eu tenho que saber que o que eu estou desenvolvendo, o que é que ele está solucionando, qual é o uso, até para gerar um propósito maior. E eu vou acordar hoje e fazer isso, porque eu vou resolver o problema tal. Então, aumenta a ownership, aumenta a empatia, aumenta o propósito. Então, nós estamos trazendo o suporte para dentro do time de produto. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Pode ser que próximo ano, a gente acabou de começar. Pode ser que próximo ano eu venha aqui falar sobre isso, porque tem várias coisas. Vai gerar um overhead, você vai ter que parar de desenvolver feature. A ideia é que a gente faça as duas coisas. Se alguém tem essa experiência e quiser depois me contar para me ajudar a minha vida lá quando eu voltar, também estou disponível para isso. Estamos colocando também os engenheiros para participar de eventos frequentes, tanto com a área técnica quanto com a área business. Estamos botando a galera para ir para os eventos de comunidade, para encontrar cara a cara com o cliente, saber o que é que eles estão passando, para trazer isso para casa. E, pelo menos para mim, quando eu vou para um evento, que eu falo com o cliente, não sei, dá vontade de eu chegar lá e quero resolver o problema daquele cara. É muito diferente do que você estar lá na casinha, no casulo, isolado e tudo. E a gente também está fazendo muitos hackathons internos envolvendo todo mundo, a área de vendas, a área de marketing, para trazer também essa realidade e a gente internamente tentar propor soluções e ajudar a área de vendas com POCs, com protótipos, para levar para esses clientes. E aí, nessa lição, algumas dicas que podem parecer óbvias, mas óbvio não existe, para a gente tem ajudado bastante. Aproxime a equipe dos usuários do cliente para que eles entendam o problema, aumente empatia, aumente ownership, fale a mesma língua e use o suporte de forma estratégica, né, como aí um prolongamento da equipe. Vamos para a quinta. Quinta lição é o poder do feedback constante. E aí eu estou falando em feedback para o funcionário. Tá? A gente, como eu falei para vocês, hoje tem mais ou menos 40 funcionários na engenharia em Recife. E a gente, nesse mesmo assessment,
que a gente fez, a gente aplicou cartas motivadores com todo mundo, e a gente descobriu que 90% dos nossos funcionários tinham cartão feedback entre os 10 principais motivadores. E todos eles, todos não, mas uma grande maioria estava de médio ou baixo. Aí a gente pensou, beleza, mas a gente tem avaliação trimestral. Será que não é suficiente? Eu faço review, dou feedback 4 vezes por ano. E aí a gente percebeu que não, né? Que se fosse suficiente, a gente não estaria tratando esse problema. Mas aí a gente também percebeu outra coisa, que o problema talvez não tivesse na quantidade. Então, por isso, é suficiente? Depende. Porque se eu fizer 4 vezes, se eu fizer 10, a quantidade, na verdade, não importa. O que importa é a qualidade daquele feedback, né? Porque para dar feedback, o pessoal estava até falando mais cedo, ali no Líder Jedi, em outra palestra, que é uma coisa muito importante, mas tem que ter habilidade. Tem gente que chega e só descarrega coisas ruins. A gente, às vezes, só atrela feedback, ao, como ele falou, a feedback. Ninguém chega para dar, bicho, fizesse uma coisa massa hoje, vai ajudar muito a gente. Então, a gente está mudando esse pensamento. A gente tem celebrado mais. Na verdade, a gente está com mais cuidado até. E tornando os feedbacks positivos mais frequentes do que as oportunidades de melhoria. E aí a gente entende, né, que o feedback é fundamental para o crescimento e para a melhoria das pessoas. Hoje, antes a gente trabalhava só com a performance, quando a gente ia dar feedback. Eu sei que tem uma infinidade de técnicas e o que a gente vem trabalhando além da performance, a gente tem conversado sobre necessidades e expectativas de cada funcionário. Porque se a pessoa está ali, ela tem uma necessidade, ela tem uma expectativa e a empresa também. Se isso não está claro, como é que eu posso atuar? O que é que tu espera da empresa? Ou o que é que eu espero de tu? Então, a gente tem sempre trabalhado em conhecer cada vez mais os nossos funcionários, sabendo o que é que eles esperam, o que é que eles querem da vida, o que é que eles querem ali na Life, o que é que eles querem fora da Life, e tentar tomar ações e definir objetivos muito mais proativos do que reativos. Né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que eu gostaria de morar fora, a gente só sabe quando ela pede demissão. Então, aqui, quando a gente antecipa, a gente tem escritórios fora. Então, se tu tem vontade de morar fora, eu sei que a tua expectativa é morar fora. Talvez, eu sabendo isso antes, eu tenha uma oportunidade para te oferecer. Então, a gente está tentando antecipar e, com tudo isso, tomar atitudes benéficas, né? E aí eu considero que o feedback é um presente. Eu não sei se foi Arthur que falou mais cedo hoje sobre isso, né? O feedback é um presentinho, e eu acho que ele falou exatamente isso, que você recebe um feedback e você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser com ele, até não fazer nada, né? E aí, ou você bota no fundo da gaveta, às vezes também é a opinião de uma pessoa só, mas é bom estar atento, que é que se existe aquela percepção, não é do nada, né? Ou você cria um backlog e toma ações, né? Na verdade, você opta e você tem que digamos assim, pagar pelo aquilo que você está optando por fazer. Não fazer nada, também, se você receber aquele feedback várias vezes não fazer nada, pode ser que, enfim, você saia da empresa, talvez, não sei. Mas você tem a opção também de fazer nada, mas é um presentinho, né? E a gente escolhe o que fazer com ele. E algumas dicas. Desconstrua o pensamento de que engenheiros são calados e não falam. Para mim, eu já desconstruí total. Não sei se é porque eu falo muito. E eu chego e falo com os meninos e cutuco, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a percepção que eu tenho é que eles falam. Só basta perguntar. Então, pergunte também, não fique esperando que os momentos formais, vamos lá, vai num café, vai numa cerveja. Bicho, cerveja é a melhor coisa, porque dizem, né, a bebida entra, a verdade sai. Não dizem isso? Vocês já escutaram isso? É a melhor coisa, a criatividade também aflora, enfim. E você busque também pelo feedback, não espere só aquele momento, como eu já falei. Priorize o feedback just in time, né? Fala lá naquela hora, tá fresquinho. Tanto coisas boas quanto as coisas que precisam ser melhoradas. Porque às vezes, vê só, tu acabou de fazer um review, aí tu vai guardar aquilo 3 meses, bicho. Chama ali, conversa, tá fresquinho. Então, priorizem, não esperem. Evitem traçar ações de melhorias top-down, né? Então, as ações de melhoria, deixa até a pessoa traçar, se for o caso.
porque também aumenta o comprometimento dela com aquela ação. Não adianta dizer, faça isso. Beleza, vou fazer, fica esperando. Não é assim. Eu tenho que perceber que eu preciso melhorar em determinada situação e eu traçar ação para aquilo. Ou também optar por não traçar ação nenhuma, como eu já falei antes. Vamos lá, que já está acabando o tempo. A questão dos trabalhadores criativos, eles não querem algo para fazer, eles querem algo para acreditar. E a gente tem trabalhado muito nessa questão de trazer propósito para as pessoas. Né? E o Manifesto Ágil também falava nisso, né? Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. A gente tem trabalhado muito nisso. E aí essa é a versão dos cartões motivadores, que eu falei para vocês, de 35 cartões. Isso foi que a gente comprou de uma consultoria e a gente aplicou essa versão lá. E aí as dicas, né? Entenda e conheça quem trabalha com você. A gente tem um caso muito legal de uma pessoa que a gente aplicou e atrelado a outras ferramentas, porque não é uma ferramenta específica, né? A gente fez os cards motivadores e a gente fez também matriz de perdas e ganhos. A gente ensinou para ele fazer com a esposa dele, porque envolvia a questão de mudança. Ele tinha um card multicultural, que era muito importante, e ele estava em Recife, dentro de um time onde era majoritariamente colocado. Quem conhece sabe que o recifense é bairrista, então ele tinha dificuldade de interagir com a equipe, e acabou que a partir dos cartões motivadores, aí ele não era de Recife, ele era de Brasília, a esposa dele largou tudo para se mudar com ele. E aí, no final das contas, para encurtar a história, ele voltou para Brasília, foi para um time onde é majoritariamente distribuído, o cartão cultural dele subiu, a gente tem outras ferramentas que analisam o impacto. Um cartão, quando sobe, se a gente tomar uma ação, se os outros sobem, também eu desce, porque não adianta eu subir um e descer o resto. E aí, gente, ele ficou muito feliz, que no dia que eu me despedi dele, quase que eu chorava. Porque ele estava tão feliz, que eu fiquei, gente, é muito bom você fazer isso, né? E a gente tem trabalhado muito isso. Certifique-se de que a equipe sabe por que estão fazendo o que estão fazendo. Promova ações que favoreçam os motivadores intrínsecos. Eu acho que o CFC e Daniel falaram isso mais cedo, a questão da maestria, autonomia e propósito. Tome decisões participativas sempre que possível, né? Envolva sempre as pessoas. E a questão, afinal, aí é a questão da mudança, né? As pessoas não gostam de ser mudadas. Algumas gostam, outras não. Mas essa palavra, né, que está até lá definida como efeito de mudar e dispor de outro modo. E aí, também fazendo referência à palestra de Arthur mais cedo, ele fez uma dinâmica onde a gente estava com o braço cruzado de um jeito, ele pediu para descruzar e cruzar do outro lado. E já dá o tilt na cabeça, né, por simples coisas, mas, de fato, é uma palavra, é uma coisa que, de cara, todo mundo já vai ficar assustado, mas a gente sabe que elas são inevitáveis, né? Tudo isso que eu contei aqui hoje, elas são frutos de processo de mudança. Foi fácil? Não, e não está sendo, porque também isso aí não é tudo, a gente continua no processo, né? Não é fácil. Mas é inevitável e a gente entende que é uma medida necessária para a gente se adaptar às novas demandas, aos novos ambientes. E aí tem essa clássica, né? Que a única pessoa que gosta de mudança é o bebê lá, quando está todo chichado. Mas até alguém disse ontem para mim, recentemente, eu acho que foi a filha de Buí. Ela não queria, a gente veio no avião e ela estava chichada e ela não queria trocar. Ou seja, já vou tirar isso do slide, porque eu acho que muitas vezes nem os bebês querem. E a gente entendendo isso através da lei de liderança servidora, um dos valores da Life é liderar, por exemplo, e na palestra anterior também perguntaram quem aplica os valores da sua empresa, aí eu respondi quem estava do meu lado. A gente é uma empresa que tem aplicado e um dos valores é liderar, por exemplo. A gente sempre está buscando tomar decisões e atrelar as nossas decisões aos nossos valores. Então, baseado nisso, a gente tem disseminado esse mindset de que todo mundo é um agente de mudança, né? Que a mudança ela tem que começar na gente. E aí eu trouxe para vocês esse canvas, porque a mudança, muitas vezes, ela é um processo complexo, porque a pessoa não tem visibilidade do que está acontecendo ou do que vai acontecer. Esse canvas, ele ajuda a gente a entender o processo de mudança, os passos, por que a gente está fazendo isso. Então, pode ajudar e pode minimizar as dores dessa mudança. E algumas dicas. Envolva as pessoas e explique as razões. Eu quero saber de tudo. Assim. Por que está fazendo isso? Por que está falando? Às vezes até fica chato. Mas
é importante envolver as pessoas e não chegar e dizer, faça isso. Não, faça isso porque isso, isso e isso. A gente vai conseguir mais engajamento. Encare as mudanças como oportunidade de aprendizado. Priorize as mudanças. Não chegue querendo mudar tudo, não, porque vão mudar você. Beleza, sai daqui. Não, priorize. Vamos uma coisa de cada vez. Seja flexível, experimente. Mas isso é muito importante, você ter um ambiente que lhe propicie isso, né? Que lhe permita errar. Porque a gente sabe que nem sempre a gente tem um ambiente que permite errar. Mas para ser flexível, para experimentar, a gente tem que ter um ambiente que permita errar. Não cheguem, se vocês não têm esse ambiente lá, não cheguem mudando tudo, não. E depois que foi eu que disse que é para mudar. E vá com calma, pense grande e comece pequeno. E aí, para encerrar, eu tenho uma frase que eu gosto muito, na verdade, muito antes, eu acho, de eu começar a trabalhar, eu já gostava muito dessa frase. E não sei se foi por acaso, e eu entrei nessa área, que é a questão de você ser a mudança que você quer, né? Tanto dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro de todos os contextos que você vive, você ser a mudança que você quer. Não aponte o dedo para o outro, faça de um jeito que você mesmo não faz. Então, comece por você e, através de você, você vai contagiando o ambiente que você vive. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem insights para me dar e me ajudar, vocês já conhecem o meu cenário, já conhecem os problemas que eu tenho. Se tiverem insights para me ajudar, por favor, venham até a mim, que eu também estou aberta à mudança, de chegar lá segunda-feira e fazer, dispor as coisas de outro jeito. Obrigada. Alguma pergunta, pessoal? Você mencionou o ponto de que a empresa tem times colocados e distribuídos, né? Não sei se você consegue dar uma ideia do percentual de quantos estão colocados e quantos por cento estão distribuídos. E, nos distribuídos, o plano é mantê-los distribuídos, ou a ideia é a dificuldade da implementação ágil faz pensar que todos teriam que ser colocados em algum momento, em anos, meses, não sei, ou se vocês entendem que o trabalho com os times distribuídos usando o método ágil está funcionando e é um caminho, mesmo que tenham dificuldades que são tanto quanto intransponíveis, às vezes, em relação aos que estão colocados. A porcentagem eu não sei te responder, mas a nossa ideia é manter todo mundo distribuído. A gente entende que não é, vamos dizer, escalável a gente querer todo mundo junto, porque o nosso produto é gigantesco, então não faz sentido. O nosso pensamento a gente tem mais dificuldade, mas é manter distribuído, é ir atrás de coisas para minimizar essas dificuldades. E a ideia a gente entende que na verdade, trabalhar cada vez mais distribuído. Acho que essa é a mentalidade. E a gente, por acaso, hoje tem um escritório com 40 pessoas, mas eu não sei, muitas empresas trabalham, inclusive, sem nem escritório, né? Todo mundo de suas casas. Então, a gente entende que esse, de fato, é uma realidade e a gente vai trabalhar com práticas e encarar os desafios de se tornar cada vez mais distribuídos. Agora, a porcentagem eu posso te dar em outro momento, porque agora eu não sei, mas eu posso ir atrás e amanhã, hoje ainda, eu te dar, tu sabe? Não, né? Beleza. Alguém mais? Então, obrigada, gente. Agora vai ter uma palestra sobre times distribuídos, né? Obrigado.